Tava dando uma olhada nas notícias que saíram essa semana, né? E todo mundo sabe que houve um confrontamento da Polícia Militar do Brasil, do Rio de Janeiro, numa operação que resultou do que eles chamam de uma chacina, né? Não sei se a gente pode falar esse nome aqui, mas enfim, foi o que resultou. E a gente sabe que o Rio de Janeiro, assim como aqui também nos Estados Unidos, a polícia enfrenta momentos de confronto. Eu acho que a polícia, na verdade, eu acho que a polícia do Rio de Janeiro é uma das polícias mais estressadas que existe no país, né? Porque não no mundo, né? Mas sim, é uma polícia que enfrenta um problema crônico da segurança pública já por muitos e muitos e muitos anos. Eu estava no Brasil lá atrás e isso já existia. E a gente sabe que em qualquer segmento, inclusive isso não é uma coisa só do Brasil, sempre há os bons e os ruins, né? A corrupção sempre existe. Aqui nos Estados Unidos nós temos policiais que são pessoas do bem, né? Eu mesmo já fui parado por vários policiais super gente fina, me trataram super bem, foram cordiais, souberam pedir o que eles precisavam, me perguntou, aliás, me informou por que haviam me parado, como eu também teve algumas ocasiões de ter parado com os policiais que eram uns verdadeiros carrascos, né? Totalmente brutos, ignorantes, pessoas que talvez não estivessem preparados para aquela profissão, porque eu acho que a polícia sim, ela tem que ter essa visão, né? essa característica de autoritária, porque é assim que eles conseguem parar pessoas. Eu não sou contra esse estilo da polícia. O que eu acho é que eles não são preparados para lidar com pessoas e pessoas, né? Se é uma pessoa educada, eles deveriam ter um certo comportamento. Mas num contexto geral, a polícia tem, a sua maioria são pessoas do bem e uma pequena quantidade, né, de idiotas. Mas voltando para o Brasil. Então a polícia do Rio de Janeiro, como sempre, é envolvida com esse problema crônico que eu já falei, que é a criminalidade no Rio. E eles já estão à flor da pele já há muitos e muitos e muitos anos. Então houve essa chacina, essa ocorrência que aconteceu nesses últimos dias, e o que eu fiquei admirado, né, que é a mesma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos, é a mudança de valores. A polícia hoje, não só nos Estados Unidos como no Brasil, estão sendo vistas como bandidos, não são mais heróis. A polícia já não é mais, já não tem aquela imagem de que está para proteger o cidadão, né? O que a gente vê é uma luta de alguns grupos, da própria imprensa, alguns políticos, por que não muitos políticos, né? Vários políticos, por que não dizer isso, distorcendo a imagem de uma organização que estaria para proteger as pessoas, né? Aí a gente vê no jornal, por exemplo, inocentes morrem, vários inocentes morrem. 16 dos 21, né, que morreram nesse confronto não tinham nenhum mandado de prisão. A gente vê que era um pobre trabalhador, e aí a lista vai embora, né? Ao ponto da gente assistir, por exemplo, uma jornalista, que eu não vou citar o nome dela, uma besta quadrada, essa é a verdade, dizendo que os bandidos são pessoas do bem, né? Que os policiais, que nesse caso são os bandidos. Pessoal, é surreal isso, é surreal, né? A narrativa sempre é que são vítimas da sociedade, são pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que não tiveram oportunidade. Olha, pessoal, eu acho que sinônimo de pobreza, de falta de oportunidade, ela não pode ser interpretado como você virar um bandido. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Quando eles utilizam desses argumentos falhos de dizer que os bandidos que estão com uma arma, eles estão ali porque são vistos na sociedade, isso não cola, não cola. No mundo inteiro, se vocês forem, por exemplo, para a Índia
o número extremo de pobreza, de pobres que tem na Índia, que vivem em extrema miséria, eu diria infinitamente mais miséria do que no Brasil, do que no Rio de Janeiro. Aliás, não tem miséria no Rio de Janeiro, né? Lá eles vivem numa completa miséria. Há vários países da África e nem por isso essas pessoas se tornaram bandidos. Eu acho que isso está ligado muito mais ao caráter mesmo da pessoa. Então não pode ser uma justificativa de que é vítima da sociedade, de que está à parte por elas se tornarem o que são. O que a gente vê? Infelizmente, pessoas inocentes que acabam morrendo na mão de criminosos, pessoas que sofrem pela falta dessa segurança pública que já está massacrada e praticamente vive à mercê, né? E quando a gente vê algum tipo que, claro, ninguém aqui é a favor de violência, ninguém aqui é a favor de que tirem vida de ninguém, né? Todos nós somos contra isso, acho que isso não deveria existir, mas quando acontece, aqueles que deveriam ser vistos como a solução do problema se torna o problema, né? Então é muito complicado esse mundo que a gente está vivendo hoje, porque a mesma história se reflete aqui nos Estados Unidos, né? Se um policial tem alguma atividade que seja um pouco mais brusca, não estou falando de exageros ou que leve realmente a fatalidades, como aconteceu algum tempo atrás aqui, não estou falando disso. Esses são os policiais corruptos, os idiotas, né, que sequer deveriam estar vestindo uma farda. Mas num contexto geral, são pessoas que estão para nos proteger, né? E aqui não é diferente do Brasil. A polícia também está sendo vista como bandidos, né? E é muito triste isso. Eu já vi policiais com seus carros sendo saqueados, apedrejados, bandidos pulando em cima dos carros. Eu já vi atirando água nos policiais, xingando, uma completa falta de respeito com a autoridade. Mas ao mesmo tempo uma grande hipocrisia, porque as mesmas pessoas que defendem, né, os bandidos que hoje viraram heróis, é uma coisa impressionante, não dá para acreditar nisso. São pessoas que recorrem à justiça, procuram a polícia quando alguma fatalidade acontece com elas. Que diga de passagem, essas pessoas não estão vivendo nas comunidades, são pessoas que vivem em lugares bons, em condomínios, estão ausentes dos problemas que uma pessoa comum vive, né? Mas sim, eu acho que os Estados Unidos também, ele está refletindo isso para o mundo. A América, né, os Estados Unidos da América sempre foi um país que exportou tudo que acontece aqui, o mundo copia, né? Então eu acho que essa cópia também está no Brasil. Então é lamentável a gente ver o que a gente vê hoje, a polícia se tornar bandidos e os bandidos se tornarem heróis, né? Isso em todos os segmentos, é um absurdo. A gente sabe que também, diante desses confrontos, pessoas inocentes sim acabam sendo afetadas por isso, né? Infelizmente, porque essa é uma guerra que vai muito além até do que a polícia, né? Isso vai lá para Brasília, que eles não conseguem resolver. Mas sim, pessoal, é um vídeo só para poder mostrar o meu ponto de vista de que hoje, literalmente, o poste está mijando no cachorro, né? A gente não pode deixar essa ideia criar fundamentos, porque senão a gente vai viver num mundo completamente louco, né? Onde a anarquia não funciona, o que eles estão tentando colocar dentro da boca das pessoas, né? Você não pode dizer para uma pessoa, você não pode estimular que faça esse tipo de roubos em função de que a pessoa está passando fome, né? Não vamos dar uma gratificação ou achar uma justificativa para quem vai assaltar porque tem fome. Como eu falei, tem países na miséria. O Brasil não está na miséria. E ainda assim esses países não cometem essas atrocidades. Em relação à polícia, é lamentável a gente ver isso. Isso desestimula cada vez mais a segurança pública, que já está precária. Eu queria que vocês imaginassem um mundo sem a polícia, sem a segurança pública. Se eles são ruins, como eles falam, como a imprensa diz, né? Tá, inclusive tem um aqui na minha frente,
todos os adjetivos possíveis contra a polícia, está aqui no jornal da UOL, né? Vou até dizer UOL, né? Colocou a polícia como fosse literalmente o vilão dessa história. Talvez seria melhor então se não houvesse a polícia, né? Tiramos todas as polícias e aí a gente vê o que aconteceria. Porque aqui foi o que aconteceu, né? Eles queriam, né, foi mais falado aqui, os ativistas tiram a polícia e os líderes comunitários resolvem. E o que aconteceu? O índice de criminalidade foi na lua, né? Ao ponto de nova-iorquinos deixando Nova York, na Califórnia, e ao ponto deles mesmos voltarem atrás, inclusive até o próprio presidente desse país dizer que não, que ele é a favor da polícia. Porque os policiais já estavam tirando as fardas e falaram, ok, se vira. E viram que isso não ia dar certo. É isso aí, pessoal. Quero ver o comentário de vocês. O que vocês acham de sair desse mundo de cabeça para baixo que a gente está vivendo, fazendo de bandido heróis, de heróis bandidos. E o que vocês têm a dizer sobre esse tema. Tá bom? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.